Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o livro Anacrônicas, da Ana Cristina Rodrigues, que é um livro que eu já tenho um tempinho já, mas nesse caos que é minha vida, eu consegui ler ele agora. Foi o primeiro livro que eu li em 2020, né? É a minha leitura de janeiro de 2020. Então, eu trouxe aqui agora eu vou trazer agora o que esse livro tem de interessante que pode despertar o interesse dos leitores e o que tem também de interessante que pode ensinar os escritores a aprimorar a sua escrita criativa. Então, se você é um leitor, você provavelmente vai se cativar pelos pontos fortes desse livro. Se você é um escritor, você tem muito o que aprender com esse livro. Então, confere esse vídeo até o final e se ele merecer o seu joinha, clica no like. Se merecer que você se inscreva, clica no botão aqui de se inscrever e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social, tá? Então, o primeiro ponto assim, que eu achei bem interessante no Anacrônicas é como que tem assim, uma grande diversidade de gêneros e abordagens do que é a fantasia, do que é o sci-fi, sabe? Esses são os principais gêneros desse livro, dos contos. Tem alguns que são mais fantasia, outros são mais ficção científica, mas em alguns, assim, a fantasia ela é bem evidente, né? Vai ter alguma criatura mágica, se passa num reino medieval, né? Às vezes é meio que o nosso mundo contemporâneo, mas com elementos mágicos, mas tem alguns assim que fica bem mais subjetivo, em que a fantasia pode estar, pode existir ou pode não existir, né? Mas tem, então a Ana ela brinca com isso, né? É meio parecido com Bernard Cornwell faz, que nos livros do Rei Arthur, né, eles falam assim da fé dos personagens, né, do credo deles, e tem momentos assim que há certos embates, né, meio místicos, mas a forma como Bernard Cornwell narra pode ser que nada aconteceu, foi só achismo daquelas pessoas, ou pode ser que de fato algo místico aconteceu ali, e aí você fica à vontade para interpretar, né? Então é mais ou menos assim que a Ana também traz em alguns contos dela. Isso que é interessante, tem alguns contos que ela usa esse tipo de ferramenta narrativa, tem alguns em que não, sabe? Então assim, realmente cada conto é como se fosse passado em um universo diferente. Alguns talvez no mesmo universo, né? Alguns talvez em universos que são conectados uns com os outros. Então assim, a Ana ela é bem inventiva, sabe? Ela manifesta a criatividade dela de várias formas diferentes. Então isso aí traz uma riqueza muito interessante para a leitura desse livro. Outro ponto é um certo equilíbrio entre referências nacionais e internacionais. A Ana usa muita questão assim da nossa criatividade, um pouco da nossa cultura brasileira, tá? Tem umas passagens, alguns trechos que são muito o nosso tipo de história, nosso tipo de abordagem, nosso tipo de personagem, mas também tem algumas referências internacionais como não tem como não ter, sabe? Ela faz, por exemplo, referência a... Bom, um exemplo assim, bem óbvio, rola um pouquinho de Alice no País das Maravilhas, né? É impossível ver esse layout aqui de carta e o coelho sem remeter a Alice. Mas tem também, por exemplo, um pouquinho de Távola Redonda do Rei Arthur, também, por exemplo, sabe? Então, ela pega essas referências internacionais e traz para a história dela, mas também tem algumas cenas que são muito típicas da nossa cultura, do nosso povo. Então, assim, acho que é um dos livros, assim, justamente para ela não se prender a um único universo e não se prender a uma única narrativa, ela consegue usar todo tipo de referência de forma espontânea, sabe? E não causa nenhum tipo de estranhamento, pelo contrário, sabe? Você começa a ler o capítulo, né? São contos, tá? Não foi no começo, mas Anacrônicas são contos mágicos e trágicos. Mas quando você começa a ler um capítulo, né, e você vai se ambientando no que tá rolando ali, às vezes surpreende, né? Às vezes fica logo de cara, fica meio nítido o que vai rolar, né? Mas mesmo assim, quando você reconhece a referência, a forma como ela usa essa referência é muito original, então isso também é bem bacana, tá? Mas você acaba entrando em cada mundo, sabe? Cada cenário que ela propõe, você imerge nele de verdade, sabe? E justamente por o ritmo da leitura, como é um livro curto, e as histórias são curtas, você acaba assim, mantendo um ritmo de leitura
bem fluido. Eu li assim, quase todo, assim, uma semana ou menos que eu li isso tudo, e olha que eu li devagar, tá? Mas assim, é muito fácil você pegar aqui e ler assim, vários capítulos seguidos, de repente você pega o livro inteiro, o Stephen King fala, numa sentada só, né? Mas de repente você consegue sentar e consegue ler tudo de uma vez só, sabe? E é muito prolífico, tá? Ela realmente traz muitas referências do nosso país e de outras culturas também, sabe? E ela faz isso de uma maneira que assim, realmente enriquece a ambientação dela. E o terceiro ponto que eu quero trazer é como que ela consegue escrever de forma sucinta, sabe? Tem capítulos que são muito curtinhos e contam tudo que eles se propõem a contar, sabe? Até quando ela tem um capítulo mais longo, mesmo assim, ela consegue elaborar aquela história sem ficar também explicando demais, sabe? Sem ficar também perdendo tempo com coisa que não acrescenta naquela história, sabe? Eu estava até lendo um conto, né, de um colega meu recentemente, e logo de cara ele quer explicar a cidade inteira, sabe? Com coisas que não vão ser usadas no longo da narrativa, sabe? Basta você entender como que aquela cidade funciona e ponto final, sabe? Ele dá assim meio que um resumão da história daquela cidade, sabe? E não funcionou, não fluiu. Pelo contrário, acaba sendo rola ali todo um parágrafo que desnorteia o leitor mais do que informa o leitor. Esse que é o perigo. Eu gosto quando o livro quando ele elabora assim, com calma, quando ele apresenta com calma. Exemplo disso é a Flecha de Fogo, do Leonel Caldela, que traz uma ambientação bem autêntica, sabe? Ele é muito criativo na ambientação dele, e o livro é enorme, e você consegue passar assim, páginas lendo uma descrição da cidade, mas que é interessante, porque foge do lugar comum, sabe? Então assim, eu também gosto quando o escritor se alonga em um assunto, mas também é importante você se estender da maneira certa ou ser sucinto da maneira certa. No caso, a Ana Cristina Rodrigues, ela é sucinta da maneira ideal, ela é sucinta sob medida, ela é impecavelmente sucinta, sabe? Então, a história que tem que ter 2, 3 páginas, você entende a história inteira, sabe? E você engaja naquela história, por mais breve que ela seja. É tipo um episódio de Love, Death and Robots, que tem episódio de 10 minutos, tem episódio de quase 20 minutos, por exemplo, sabe? É meio que isso, sabe? O ritmo do Love, Death and Robots de ter capítulos, ter episódios, né, de 10, às vezes 15, às vezes 12, às vezes 18 minutos. É mais ou menos o ritmo aqui de leitura da Ana. Tem capítulos pequenininhos, tem capítulos um pouco maiores, mas mesmo assim ela é muito precisa, ela sabe usar o vocabulário dela, ela sabe usar a narrativa dela de uma forma assim, sob medida, né? Então é que nem aquela carne que tem aquela gordurinha assim no ponto, sabe? Que não é nem aquele talho de gordura e também não é nem ausência de gordura que fica meio que sem gosto, sabe? A narrativa dela bota assim a gordurinha da carne no ponto certo para você saborear, sabe? Então isso também é um ponto muito interessante que eu particularmente fiquei assim admirado. Eu preciso também rever a minha narrativa também para ver os pontos que de repente eu posso ser mais sucinto ou os pontos que eu posso elaborar um pouquinho melhor também. Eu citaria também que a Ana ela é bastante autêntica, tá? Eu já falei isso ao longo do vídeo, então assim, eu não vou abrir um tópico novo para falar desse ponto em específico da autenticidade da Ana. Ela é muito espontânea, ela escreve com muita autenticidade, tá? E de uma forma diferente do que eu citei quando eu fiz o vídeo do Porquê Continua Me Ensinando, da Laís Fachin, tá? A Laís Fachin, ela usa uma espontaneidade, assim, bem diferente, né? A Ana também, ela tem também muita autenticidade, mas de um jeito, assim, próprio, né? Cada uma delas, eu reparei muito isso no livro das duas. Elas são muito autênticas nos livros delas, mas de formas completamente diferentes. Mas como eu já falei da diversidade dos gêneros que a Ana aborda aqui, do equilíbrio entre referências nacionais e internacionais, né? E também na narrativa sucinta da Ana, eu acho que já está meio que imerso nisso tudo, já permeia isso tudo, né? A autenticidade da autora. Ela basicamente manifesta essa autenticidade desses tópicos que eu citei.
ao longo do vídeo. Então, assim, são contos muito divertidos, são muito interessantes de se ler. Você às vezes fica com um certo embrulho no estômago, tem vezes que você dá risada, né? Então, realmente foi uma leitura que valeu muito a pena. Eu acho que se você for tanto um leitor quanto um escritor, você tem muito a ganhar lendo esse livro, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, clica no joinha. Se você quiser conferir mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, engajei. Envia também nas redes sociais. E se você quiser deixar algum comentário sobre algum conto que te chama atenção para algum desses elementos, né? Se você já leu algum outro livro da Ana também, ela já publicou em vários lugares, né? Não só na Crônicas. Inclusive, muitos desses contos foram primeiro publicados em outro lugar, e aí ela reuniu tudo aqui dentro, né? Por exemplo. Então, enfim, se você quiser comentar também uma outra obra de referência que você lembrou ao ver esse vídeo, você conhece também a Ana, comenta aqui embaixo para a gente abrir esse diálogo. Por hoje é isso e até amanhã.